Me peça uma canção que eu vou te embalar num fone ou pra viagem, com as músicas que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. Democratize, me sintonize em seu dial. Eu sou a Rádio Brasil Atual. Eu sou a Rádio Brasil Atual. 11h57, estamos encerrando aqui a edição do Manhã Brasil Atual de hoje. Muito obrigado pela companhia. E daqui a pouquinho, hein, Hora do Rango com o Colibri ao vivo, com o Luiz Inácio Lula da Silva, já nos estúdios aqui, nos preparativos. E você também pode participar acompanhando pelo nosso Facebook e também pelo site da TVT. E aqui no Manhã Brasil Atual, quero agradecer a sua participação, de ter estado com a gente até esse momento. Deixando a minha última de hoje, aqui o Gilberto Gil, que é um dos pedidos aqui do nosso WhatsApp, o 96893-7672. Por aqui você também pode participar, pode interagir com a gente. A gente vai ouvir aqui o Gilberto Gil com uma das músicas do Bob Marley. Ele fez uma versão em português para Não Chores Mais, Don't Woman, No Cry, fechando o Manhã Brasil Atual de hoje. Grande abraço, até amanhã. Esse é o Manhã Brasil Atual com você, as músicas que as outras não tocam e as notícias que as outras não dão. Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br, por telefone 0800 773 4422 ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Revista do Brasil. Informação que transforma. Leia, divulgue e participe da construção de uma nova mídia. Revista do Brasil. TVT, uma emissora educativa compromissada com a democracia, o fortalecimento da cidadania e a justiça social. Uma experiência de comunicação inovadora, comprometida com o interesse público, com o aprofundamento da democracia, com a construção diária da cidadania. Sintonize a TVT em São Paulo, no ABC e em Mogi das Cruzes, no canal 44.1 da TV Digital e no ABC no canal 12 da NET, ou ainda pelo site tvt.org.br. TVT, a TV que te vê. A partir de agora, você ouve Hora do Rango. Apresentação: Oswaldo Luiz Colibri Vita. Atenção, ouvintes, a Hora do Rango chegou! Simbora! 98,9 na Rádio Brasil Atual. Num bife de filé de frango, a Hora do Rango é sensacional. O Colibri comandando o programa jamais vai ficar pra depois. 96893-7672. WhatsApp. Começando agora a Hora do Rango. Vamos receber hoje um artista novo que está começando carreira agora. Luiz Inácio Lula da Silva, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Colibri. É um imenso prazer poder participar de um programa, de uma rádio que vem se firmando cada vez mais em São Paulo e tocando aquilo que os outros não gostam de tocar ou que não podem tocar. Isso aí. Eu acho que no Brasil e em São Paulo, sobretudo, existe espaço extraordinário para um trabalho como esse que vocês estão fazendo na Rádio Brasil Atual. Legal. Parabéns. Obrigado. Vamos ouvir já uma primeira música do Luiz Gonzaga, e tem a ver com a história do Lula, porque o presidente Lula separou uma série de músicas aqui para a gente comentar.
Ele vai fazer hoje o comentário. Vamos fazer o inverso hoje, porque a gente traz os artistas, e os artistas acabam falando de política. Hoje nós vamos trazer um político que vai falar de música, inverter o polo, que vai ser legal. Mas vamos falar de música de qualidade, né? Luiz Gonzaga e outros. O Colibri, você sabe que quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava em Caetés. A única coisa que a gente ouvia de música era o Luiz Gonzaga. Era o Luiz Gonzaga, era o Luiz Gonzaga. A gente ouvia no rádio que tinha mais chiadeira, tinha mais daquele barulho de vento do que a música, na verdade. Aquela chiadeira total. Mas eu aprendi desde de pequeno a ouvir meus irmãos cantarem, a ouvir nas festas que minha família participava lá no Nordeste, música do Luiz Gonzaga, também quando cheguei em São Paulo. E, na verdade, eu fiquei até arrependido, porque na campanha de 89, quando eu fui candidato a presidente, eu poderia ter colocado como música da minha campanha Triste Partida, que é lindo, que é uma música do Patativa do Assaré, mas que é uma música que tem 6 minutos e pico, eu só tinha 3 minutos de televisão. Não dava. Mas se eu tivesse colocado, eu teria falado muito mais com o povo, sabe, nordestino que vem para São Paulo. Então eu resolvi escolher Minha Vida é Andar por Esse País, porque é uma música que a gente tocava nas caravanas da cidadania em 92, 93. Nós percorremos quase 90 mil quilômetros no Brasil, de trem, de barco. Eu não esqueço nunca a viagem que eu fiz no São Francisco, entrando em Pirapora e Minas Gerais e saindo de Juazeiro, na Bahia, 15 dias de viagem. Não esqueço nunca a viagem que eu fiz de Belém, de Manaus a Belém, parando por várias cidades. Na verdade, eu fui até Santarém. E a gente utilizava muito essa música do Luiz Gonzaga, ou seja, então eu falei, bom, eu vou num programa falar de algumas músicas, eu não posso esquecer. Primeiro, do Luiz Gonzaga, que é um símbolo de um nordestino que venceu no grande sudeste desse país, e é um símbolo da música popular brasileira, do baião. Sem dúvida. Sabe? É um clássico da música popular. Vamos ouvir então? Depois o senhor comenta um pouquinho mais, porque eu queria saber as histórias da caravana. Que o senhor sempre fala nos discursos aí que eu vou voltar a andar pelo país. O senhor gosta de passear pelo país. Não passear, né? Não é bem passeio, né? É saber o que o povo tá precisando, né? E as caravanas foram importantes para isso, né? Então vamos ouvir a música, depois o senhor comenta mais. Eu tenho até uma história que me contaram lá que o senhor foi confundido com uma outra figura quando estava começando a caravana, e o senhor estava andando pelo país aí o pessoal confundiu o senhor com outra figura do cinema brasileiro. Depois o senhor fala se é verdade ou não, tá bom? Vamos ouvir então. Minha Vida é Andar por Esse País. A música é do Hervé Cordovil e do Luiz Gonzaga, com o Luiz Gonzaga. Vamos nessa. É isso aí, Minha Vida é Andar por Esse País, do Hervé Cordovil, do Luiz Gonzaga. Você vê que o Gonzaguinha, o Gonzagão chamou Lulinha. É isso. Eu não sabia, eu até nem lembrava dessa parte. Ô Colibri, uma coisa importante das caravanas é que eu descobri na eleição de 1989 que os políticos não conhecem o Brasil. Quando você é candidato a presidente da República, normalmente você faz comício nas grandes cidades. Então você desce de um avião, é pego por um bando de segurança e eleitores, vai para um palanque, às vezes você não conhece nem as pessoas que estão no palanque, faz um discurso, volta, pega o avião e volta, ou vai para outra cidade. Nem conhece a cidade. Não conhece, não tem sequer contato com o povo de apertar a mão. Então, na campanha de 89, eu descobri, depois de fazer a campanha, que foi a campanha mais emocionante de todas que eu participei, de que não era possível que um candidato a presidente não conhecesse o Brasil. Então, eu resolvi conhecer o Brasil nas suas entranhas e resolvi fazer as caravanas da cidadania. Ou seja, eu fiz 5 caravanas, foram quase 90 mil quilômetros de carro, de ônibus, de trem, de barco.
para conhecer do Iapoque ao Chuí, para conhecer, sabe, o Nordeste, o Norte do país, ter contato com as pessoas, ver as desigualdades, ver, sabe, a mega diversidade desse país, ver o tanto de país diferente que existe, ou seja, e às vezes eu fico preocupado porque essa gente toda é emprenhada visualmente, é emprenhada pelo ouvido, pelo padrão Globo de televisão, que não se importa em transmitir para o Sudeste as coisas que acontecem no Nordeste, as coisas que acontecem no Norte do país, a coisa que acontece em Roraima, a coisa que acontece no Amazonas. A questão cultural. Eles mostram muito morte, mostram muita outra coisa, mas não mostram a questão cultural. Então, o Brasil, ele não tem, na região Centro-Sul, conhecimento dessa mega diversidade cultural, porque não é mostrado. Sabe? Não há interesse de exportar. É como se fosse um império cultural mandando coisa para os outros verem, sabe, de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, e nada de importância de importar as coisas que são produzidas no Vale do Jequitinhonha, que são produzidas em Manaus, em tantas outras cidades desse país. Então, eu resolvi andar ao Brasil para conhecer o país. E foi isso que me deu muita garantia de que a solução dos problemas do Brasil eram mais fáceis do que a elite brasileira disse durante 500 anos. Ou seja, eu, depois das caravanas, me convenci que a hora que a gente conseguisse colocar o povo dentro do orçamento da União e ele pudesse deixar de ser um coadjuvante e passasse a ser sujeito da história, o próprio povo se encarregava de começar a mudar a história desse país. Foi isso que eu aprendi e foi por isso que eu tinha muita certeza de que a gente iria fazer um bom governo. Agora, o senhor não era tão conhecido assim no Brasil, né? Aí o senhor estava lá em Campinas, aí eu quero que o senhor conte a história. Tem uma história engraçada. Essa é legal. É uma história muito engraçada. Eu estava fazendo uma atividade na porta de fábrica em Campinas, e aí nós fomos numa padaria tomar um café. É. E na padaria, o dono da padaria me conhecia. E o dono da padaria começou a brigar com um menino que era o garçom e perguntava para o menino, você conhece ele? E o menino olhava para mim e não respondia nada. E o dono da padaria, sabe, ficava mais irritado. Mas olha para ele, você não conhece ele? Depois de umas 4 ou 5 vezes que o dono da padaria pressionou o menino para que ele me conhecesse, o menino olhou para mim e falou o seguinte, ele é o Zé do Caixão? Na época tinha barba preta, vamos lembrar também, né? Era a barba preta, né? Mas você imagina que o Zé do Caixão. É uma frustração para um político que é candidato a presidente, que está num bar e o garçom, que você pensa que vai ser o eleitor teu, confunde você com o Zé do Caixão. Então, se confundisse o Zé do Caixão com o Lula, também seria uma frustração para ele. Não, nem né? sei. Um artista quer ser reconhecido como artista. É importante lembrar para o povo que na época a barba preta. Não, era barba preta. Eu também tinha preto, barba preta também. Era cabeludo e era mais barbudo. Aí parecia um pouco. Mas vamos seguir nas histórias. Então só vai voltar a fazer caravana, é isso que eu quero perguntar. Veja, uma coisa importante, Colibri, é o seguinte, é que de quando em quando, eu não sei se você se lembra que no mês de janeiro de 2003, eu peguei um avião, peguei todos os ministros e levei para conhecer os lugares mais pobres do Brasil. Levei a um bairro de Teresina, levei lá nas Palafitas, lá em Pernambuco, para conhecer a miséria, levei no Vale do Jequitinhonha. Sabe, que eu queria que os ministros compreendessem que não é possível governar o Brasil a partir do palácio, a partir do ministério. Ou você coloca o pé na estrada para ver com os seus olhos o que as pessoas estão passando, ver a vida real, ou você não pode ficar sabendo apenas por informações literárias. Sabe? E eu acho que isso foi um bem muito grande, porque uma coisa é você ficar sabendo da notícia que o Colibri está com dor de barriga. Não. Outra coisa é você estar perto dele, vendo ele se contorcer de dor de barriga. Ou seja, aí você sente lá. É lógico que você vai ser muito mais solidário. Claro. Eu te confesso que se houver possibilidade e necessidade de eu voltar a governar esse país um dia, sinceramente eu ia fazer a cada 6 meses esses ministros percorrer o país para que a gente tivesse noção do problema do Brasil na sua raiz.
Sabe? Você vê como é que as pessoas vivem na vida real. As pessoas que trabalham, as pessoas que se matam de trabalhar e que são tão brasileiros quanto aqueles que moram nas regiões mais ricas do país. Sabe? Que muitas vezes não são reconhecidos. Eu digo sempre que as pessoas mais humildes e mais pobres são tratadas como se fossem números e não como se fosse ser humano. Ou seja, eu às vezes vejo, sabe, as pessoas cuidarem tanto de um hamster, de um cachorrinho, de um gatinho, Seria tão bom se essas pessoas também tivessem um pouco de carinho pelos seres humanos que estão passando mais necessidade nesse país. E são muita gente. A pobreza voltou ao Brasil. Já não tinha mais gente pedindo esmola nas ruas de São Paulo, agora já tem. Já não tinha, cresceu o número de gente na rua, cresceu. E isso não se resolve com polícia. Isso se resolve com política social. Isso se resolve envolvendo a sociedade, envolvendo as instituições que existem, envolvendo as igrejas. Sabe? A polícia não é para isso. Agora, presidente, o senhor está com o pique para voltar com tudo? Olha, todo mundo pergunta eu não isso. sei, veja, eu sempre lembro a mim mesmo que eu tenho 71 anos de idade. É sempre muito bom a gente dizer, eu tenho 70 anos de idade, eu sou novo, sou forte, faço ginástica. Mas você sabe que o corpo humano é uma máquina. Uma hora um parafuso pode aparecer mais agastado e você pode ter problema. Se houver necessidade, se não tiver outra pessoa, sabe, eu sinceramente tenho a disposição de provar que esse país não precisa de um governante. Esse país precisa de alguém que saiba cuidar do povo. Cuidar. A palavra é cuidar, como se estivesse cuidando de um filho, de uma mulher, de uma filha, sabe? É cuidar com carinho, tratar as pessoas com respeito. É fazer aquilo que eu disse em 2003, é fazer com que as pessoas tenham o direito de tomar café de manhã, almoçar, jantar, que as pessoas tenham o direito a ter acesso à cultura, a ter acesso ao lazer, para as pessoas poderem viajar de avião, para as pessoas poderem comprar carro, para poder comer no restaurante, para a pessoa poder ir a teatro, para a pessoa poder comprar roupa nova, dar presente, sabe? As pessoas me chamam de consumista porque eu falo isso. Mas eu vou contar uma coisa para você. Eu não fiz opção pela miséria. Eu fiz opção para ajudar os pobres desse país a deixar de serem pobres. Sabe? E eles, por isso, têm que ter acesso aos bens que eles produzem nesse país. Então, na hora que a economia voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, a gente vai ver que o Brasil melhora como um todo. Não existe milagre. Eu, quando desci do carro aqui na porta da Rádio Brasil Atual, eu disse, brincando, era só fazer o óbvio que dava tudo certo. É o óbvio, a palavra correta é fazer o óbvio. Todo mundo sabe o que tem que fazer. É só fazer e não inventar. Então eu fico pensando, sabe, nós estamos diante de um golpe, estamos vendo o Brasil empobrecido, o Brasil injuriado diante do mundo, porque o Brasil era protagonista, o Brasil hoje, sabe, virou motivo de vexame, o presidente não é respeitado na Rússia, o presidente não é convidado para nada, porque... Sabe, o Brasil que tinha virado motivo de orgulho mundial. Tem um cara que chamou o presidente de o cara, né? Todo mundo respeitava o Brasil, todo mundo, a China, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos, ou seja, todo mundo respeitava, porque o Brasil estava dando certo. Sabe, eu sinceramente, jamais imaginei que depois de deixar o governo eu fosse ver o Brasil retroceder ao nível que nós estamos. Jamais imaginei. Inclusive o nível de intolerância, de ódio, de insatisfação entre as pessoas, ou seja, uma coisa um pouco humana, sabe? Uma coisa um pouco civilizada. Sabe? Como se corintiano e palmeirense, cada vez que se encontrasse, tivesse que sair na porrada, ou santista e São Paulino, ou seja, quando na verdade o bom é que palmeirense, corintiano, santista, flamenguense, vai tomar uma cerveja no bar, todo mundo alegre, sabe? Antigamente tinha, né? O jogo que tinham duas torcidas, não tem mais. Cansei de ir em estádio de futebol com 20, 30 companheiros da Vila Carioca, sabe? Com torcedor de vários times. A gente andava abraçado, a gente, sabe, não tinha a diversidade, não tinha essas brigas malucas que tem hoje. Porque a sociedade estava menos raivosa, era mais humanista, não tinha esse individualismo que tem hoje, sabe? A sociedade está muito complicada. Hoje
Hoje você vê as casas, cada uma com um muro mais forte, com a grade mais forte, ou seja, você vê que as pessoas pobres são um pouco deixadas de escanteio, e nem parente convida mais pobre para aniversário, para batizado, ou seja, pobre vai sendo escanteado. Quando, na verdade, nós precisamos criar uma sociedade solidária, sabe? A gente ter mais coração, ter mais amor, ter mais paciência, para a gente criar um mundo novo, um ser humano novo, alguma coisa mais gostosa da gente viver e conviver. Então, resumindo também, além do que o senhor falou tudo, o senhor assume agora como candidato, sem problema. Não, deixa eu te falar. Mas eu não sei se é a palavra correta. É porque o Ministério Público já pegou uns 2 comícios meus e já está dizendo que vai me processar por antecipação de campanha. Então veja, deixa eu te falar uma coisa, se você quiser perguntar da Lava Jato, pode perguntar. Vamos falar sim. Não tem segredo, não. Claro, vamos falar. Se tem uma coisa que eu quero, é o seguinte, eu já provei a minha inocência, eu quero que ele prove a minha culpa. É verdade. Tem que fazer então isso. eles mexeram com a pessoa errada e eu vou até as últimas consequências para provar a minha inocência. Eu não vou permitir que os meninos da Lava Jato tentem criar uma imagem negativa de uma pessoa que construiu as duras penas trabalhando durante 50 anos. Sabe? Então, eu vou brigar. Se eles acham que os políticos têm medo dele, se eles acham que alguém tem medo, eu não tenho. Eu tenho a verdade comigo e se eles mentirem a meu respeito, eles vão ter que provar. É isso que eu quero que fique claro. Por isso eu vou às últimas consequências para provar a minha inocência, que já está provada. Agora eu quero que eles provem a culpa. Agora vamos fazer um intervalinho. O senhor falou da questão da briga de torcidas, o Fla-Flu. Um cara que está sendo perseguido, acredite, é o Chico Buarque. Chico Buarque, né, que fez aniversário outro dia aí, né? Dia 18, né? Que foi o Emerson até fez uma homenagem aqui ao Chico Buarque. A Rádio Brasil Atual é uma das poucas, olha só que absurdo, hein? Que toca Chico Buarque. Ele está sendo boicotado. Não, é brincadeira, Lula. Deixa eu te falar uma coisa. Está sendo boicotado o Chico Buarque. Só porque ele assume posições políticas. Eu não sei qual é o dia, se é dia 19 ou dia 18 de julho, que vai ter um jogo de futebol lá na escola do Movimento do Sem Terra. E o Chico vai participar e eu vou... Vai jogar? Vou jogar. Não. E vou jogar contra o Chico. Essa eu não sabia. Mas deixa eu te contar uma coisa. A minha relação com o Chico é uma coisa interessante, porque o Sérgio Buarque, um dos maiores intelectuais desse país, foi fundador do PT. Se você pegar aquela reunião no Colégio Sion, nos anos 80, tá ele, tá Fernando Henrique Cardoso, sabe? Antônio Cândido. Antônio Cândido. Tem vários intelectuais, e ele estava lá, Mário Pedrosa. Então, eu era muito amigo do Sérgio. Depois, eu era muito amigo da Maria Amélia, da mãe do Chico, sabe? É uma mulher extraordinária. Só para você ter ideia, o primeiro cheque que ela recebeu da pensão do Sérgio, ela foi na sede do PT e doou para o PT. Olha. Né? Bem, o Chico é uma pessoa meio contida, né? O primeiro contato que eu tive com o Chico foi em 1979. Tava ele, tava a Simone, tava... Mas não foi no futebol, foi em show. Não, nós fomos discutir o PT com ele. Tava questões políticas. E o Chico participou de quase todas as minhas campanhas, sabe? Sempre foi muito solidário às campanhas. Ele disse uma frase que marca a personalidade dele, definitivamente, na campanha da Dilma em 2010, ele disse o seguinte: eu gosto desse governo porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos. Eu achei isso genial, que é próprio do gênio que é o Chico. Então eu gosto do Chico, acho que ele é o mais importante gênio que esse país conseguiu produzir, em se tratando de música, em se tratando de compositor. Eu acho que todos são muito importantes, mas o Chico, na minha opinião, está um degrau acima de todos eles. Ou seja, e tem posição política definida. E nunca negou. Sabe, o Chico me disse, eu pensei que era unanimidade nacional, unidade... Aí, quando saiu a internet, ele percebeu, lançou aquele disco. Os caras xingando ele, é verdade. Os caras passaram a esculhambar ele. Que absurdo, né? Então, eu tenho um profundo respeito. E eu, na verdade, coloquei essa música do Chico, Apesar de Você, porque ela retrata
um momento de intolerância nesse país. Uma ditadura militar. No tempo da ditadura. E é um tempo de quase que uma ditadura que nós estamos vivendo hoje. Um Estado quase que policial. E uma intolerância de uma parte da sociedade. Ou seja, eu tenho uma relação engraçada porque eu não misturo a minha preferência musical com política. Por exemplo, o Caetano Veloso é um cara que sempre teve oposição contrária ao PT. A mãe dele, a dona Cano, era uma petista inveterada, sabe? Eu nunca me preocupei com o Cano, com o Caetano não gostar do PT. Eu gostava dele como artista. Eu nunca exigi que ele fosse petista para mim gostar dele. Não é assim que eu tenho uma relação com o artista. Sabe, se um artista que eu gosto não é do PT, paciência. Se não é corintiano, paciência. Certo. Sabe? O que eu quero é saber se ele é um bom artista. Se for um bom artista, eu continuo gostando dele, independentemente da posição política dele. E o Chico é essa figura que é o artista que a gente menos vê na televisão, menos vê, ou seja... E agora está sendo boicotado no rádio. Você acredita, sabe, Lula? É ridículo, né? Eu acredito. Não é a primeira vez na história do Brasil que se boicota alguém. De qualquer forma, eu quando coloquei para vocês tocar Apesar de Você, é porque eu acho que o Chico, sabe, independentemente de a rádio colocar ele ou não, o Chico continua sendo Chico. Isso aí. Sabe? Quer chamar a música, então? Chama aí. Não, vamos ouvir então Apesar de Você, com o nosso querido Chico Buarque. Tá vendo? Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Esse aí é o Chico Buarque, Apesar de Você, do playlist. Olha que bonito, playlist, hein, Lula? Antigamente era seleção de músicas, agora é playlist. Bonito que o presidente Lula separou e contando a história aí do Chico Buarque, um artista de primeira da música brasileira que está sendo perseguido porque toma posição política. Vai lá, bota a cara para bater e o pessoal critica e começa a fazer boicote, né? Quer dizer, uma coisa inacreditável um artista como ele. E você vai jogar que dia que é o jogo? O Emerson já checou aí o dia do jogo, dia 28? Dia 29. 29. E a informação aqui é do presidente da Associação dos Amigos da Escola Nacional, Florestan Fernandes. Não é isso? Então, 29 vai ter o jogo. Lula vai jogar? Vai jogar? Pretendo jogar, estou me preparando para isso. Você sabe que eu fiz brincando, né? Não, eu estou com um problema na cabeça do fêmur. Sim. E a dúvida? Terça-feira eu fiz uma aplicação, uma infiltração. E é uma coisa pesada, uma agulha grande, sabe? Para me preparar para Então, Luiz Inácio, é dúvida para esse jogo? Não. Não, está confirmado? Vou jogar. Que posição já? Nem que for mancando. Que posição que vai ser? Eu posso jogar, se eu estiver cansado, eu posso jogar atrás. Se eu estiver disposto, eu posto jogar na frente. Posso jogar na frente. Mas, presidente, você sabe que o Chico Buarque, se encostar nele, é falta, né? Os amigos que já... o Chico é chorão. Jogando futebol, o Chico é chorão, resmungão. Sabe? Ele, se pudesse, jogava sozinho, não precisava ter adversário. Mas ele vai jogar e vai perder e não vai ter o direito de reclamar. Presidente, por que o senhor virou corintiano? Eu sempre quis fazer essa pergunta. Bom, Você podia ser do esporte lá, do Pernambuco, Santa Cruz. É que... O senhor morou no Vicente Carvalho, não foi? Podia ser santista, do Pelé, sei lá. Então é que quando eu morava em Pernambuco, eu tinha 7 anos, a gente não tinha nenhum contato com futebol. Quando eu cheguei em Santos, eu fui morar em Vicente de Carvalho, que naquele tempo era Itapema. Eu fui morar ali entre o Porto de Santos e o Guarujá. E eu fui morar ali e o Corinthians foi campeão do quarto centenário. 54. Eu cheguei em 52 e o Corinthians foi campeão em 54. Isso aí. E eu virei corintiano por conta disso, sabe? O Corinthians era mais forte do que o Santos lá em Santos. E ainda tinha o Jabaquara, que era um time que tinha muita torcida. O Jabaquara é o time que revelou o Baltazar para o Corinthians, que revelou o Gilmar, o goleiro, que depois foi jogar no Santos. Aí o Santos foi campeão em 55, foi campeão em 56, aí o São Paulo foi campeão em 57, mas eu já estava corintiano, aí continuei corintiano até hoje. Então foi por causa do quarto centenário? Foi por causa do quarto centenário. Mas não teve nenhum tio, nenhum... Não. Não teve aquela formação. Não, vamos botar o menino vai virar corintiano. Acho que foi pelo clima. Acho que foi festivo. pelo clima. Naquele tempo, meu pai nem se tocava com futebol.
Então foi o título de 54 que pegou. Acho que foi o clima do quarto centenário. Certo. E ainda contra o Palmeiras, então foi melhor ainda. Você podia falar isso, né, presidente? Eu sabia que ia levar uma cacetada, só porque eu sou... Vou reclamar com o Gilberto de Carvalho também, né? Mas, presidente, vamos falar aqui sobre uma questão que eu vou chamar. Você estava falando aí, Emerson, dos ouvintes já participando do programa? Fale rapidinho. Tem participações aqui, são milhares de corações que estão passando pela tela. Coração é coisa boa, né? Então tá bom. Facebook, joinhas e corações aqui pro Lula. Joinhas e corações. Sabe como é que é, né, presidente? Aquele eu sei. Que aparece na internet. Lula, um sonho meu, vem aqui para Pernambuco, para minha cidade. Lula, queremos ver você subindo a rampa. Pessoal participando ativamente aqui as mensagens do nosso Facebook. É legal, a participação do ouvinte via WhatsApp. E a gente está transmitindo pelo Facebook também. Você pode entrar em contato com a gente pelo 968937672, WhatsApp. Estamos transmitindo pelo Facebook da Rádio Brasil Atual, da TVT, né? E, enfim, todo mundo está transmitindo essa entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, vamos continuar falando de música. E a gente estava falando do Zeca Pagodinho também, né? O senhor estava falando que foi chamado de Zeca Pagodinho. Que história é essa aí do Zeca Pagodinho? Então, o Zeca Pagodinho é uma raridade como no Brasil as pessoas que vêm de baixo podem crescer. E como a cultura e, sobretudo, a música e o futebol são duas coisas que permitem que uma pessoa humilde possa crescer na vida. O Zeca Pagodinho sempre foi o melhor pagodeiro desse país. Depois teve um tempo que teve a febre do axé, sabe, em que só tocava axé, o tchan e tudo mais. Então, aquelas moças rebolando tudo. O Zeca Pagodinho foi como se tivesse sido colocado, sabe, para escanteio. Então foram anos em que me se tocava Zeca Pagodinho. Mas ele ainda continuava fazendo sucesso na gravação do seu CD, quando o CD ainda dava dinheiro, ainda vendia aí no show. Quando o axé perde força, quem é que sobra? O Zeca Pagodinho. E o Zeca Pagodinho volta com uma força extraordinária, sabe? Volta com uma força excepcional. Eu tinha uma relação de amizade com o pai do Zeca Pagodinho, fui em Xerém, sabe, comer uma feijoada com o Zeca Pagodinho, encontrei com o Zeca Pagodinho, levei o Zeca Pagodinho no Palácio da Alvorada, e lá eu descobri que ele tinha medo de dormir sozinho. Olha. Ou seja, ele quando ia fazer show musical, o pessoal arrumava uma suíte para ele, ele pegava a suíte, dava para os amigos dele e ele ia dormir num quarto menor porque ele tinha medo de ficar sozinho, ele tem medo de alma. E o Zeca Pagodinho é um cara que me encanta pelo seu jeito de ser, sabe? E é uma figura que eu gosto. Tinha gente que não gostava do Zeca Pagodinho porque ele bebia. Tinha gente que falava, eu não gosto do Zeca Pagodinho porque ele bebe. Eu falei, é por isso que eu gosto dele, porque ele bebe, sabe? Não só porque ele canta muito. Canta muito. Não é então, brincadeira. essa última música dele, Ser Humano, eu acho ela extraordinária. Por isso que eu coloquei aqui Ser Humano para que essa meninada de hoje possa ouvir. Um samba, sabe, bom. O nosso querido Zeca Pagodinho. Agora, o senhor foi chamado de Zeca Pagodinho, o senhor até deu risada. Eu dei risada, porque nessas delações aí eu fiquei sabendo que entre os empresários, eles me chamavam de Brahma. Sim. De Brahma, numa alusão ao Zeca Pagodinho. Sabe? Eu fiquei muito orgulhoso, ou seja, me chamar de Zeca Pagodinho. Não te ofendeu? Não me ofende, de jeito nenhum. Então vamos ouvir o Zeca, então, ouvindo a música Ser Humano, essa música do Arlindo Cruz, que é aquele do Arlindo Cruz famoso, né? Tá um pouco doente ainda, não sei como é que ele tá. Tá doente ainda, né? Tá em recuperação, Arlindo Cruz, que era do Quintal, né? Do Fundo de Quintal, né? E o grande músico também, o Arlindo Cruz. Vamos ouvir então a música do Arlindo Cruz com o Zeca Pagodinho, Ser Humano. Vamos nessa. Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso. É isso aí, o Zeca Pagodinho, a música Ser Humano do Arlindo Cruz, que era do Fundo de Quintal, grande figura,
do samba carioca, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gosta muito, e nós também, né? Tremendo do som, né? Agora, presidente, o senhor está reclamando que aqui na hora do rango a gente precisa ter mais comida. Agora chegou um pãozinho de queijo. E é verdade que no café com o presidente não tinha café também? Não tinha café. Não tinha assim, café. a hora do rango não tem comida, café com o presidente não tem café, e assim vamos. Bom. Quem é que teve a ideia de criar um programa chamado Hora do Rango? Eu mesmo. Você mesmo? Eu não gosto. Bom, Posso bom, mudar. pô, Você gostou, bom, presidente? bom. Então tá bom. É na hora, porque nunca começa no horário. Quando você vai almoçar, você nunca sabe, né? Que hora você vai almoçar direitinho. Então a hora do rango começa mais. Bom, e aí, você tem informações aí do Arlindo Cruz, ou Emerson? Porque a gente falou dele, né? O compositor, e o Lula até quer saber se ele tá bem aí, tá se recuperando, né? Apesar dos boatos, né, que circularam inicialmente, até boatos maldosos de que o Arlindo Cruz teria morrido, a própria família já desmentiu também, né, Colibri? Segue em recuperação aqui o sambista Arlindo Cruz. Que bom, que bom. Você sabe que tem um tipo de gente tão irresponsável, tão mau caráter, que não merece nenhum respeito, sabe, que fica anunciando a morte das pessoas. Você tem noção de quantas vezes eu morri? Sabe? Cada vez que eu vou fazer um check-up, eu tenho que explicar que eu não morri. E tem o pessoal do hospital que também vaza, né? Adora falar. O Lula entrou no hospital. Eu acho que tem gente que, sinceramente, não merece respeito pelo comportamento contra qualquer princípio de humanismo, né? Porque você não pode inventar que uma pessoa morreu. Você não pode inventar. Isso é você não pode nem falar se você não tiver prova, não tiver... Mas eu já morri tantas vezes, já deu tantas vezes em rádio que eu morri que, sabe, eu quando morrer as pessoas nem vão acreditar mais. Agora, o senhor leva no bom humor, né? Mas quando o senhor ficou doente, uma das preocupações da gente da área de comunicação é onde o senhor ficou com a questão da voz, né? Muita gente ficou preocupada, porque o Lula gosta de conversar, ele gosta de falar, e foi uma preocupação muito grande. Aliás, não sei se o senhor sabe, o senhor é alvo de estudos, né? Objeto de estudos de oratória, de cursos de oratória. Até a Marilu Cabanhas estava me falando outro dia, nossa repórter aqui, que o seu jeito de se apresentar em público, o seu discurso e a sua capacidade de fazer esse discurso e o seu jeito de se expressar, né, de forma popular, é muito raro, é muito... Não, é sério, é coisa séria. Mas quando o senhor ficou doente, as pessoas ficaram preocupadas, porque atingiu um pouco a região aqui da laringe, não foi? Foi. Então, o fato de eu não fazer uma cirurgia, mas fazer uma radioterapia forte, uma quimioterapia forte, é por causa da preocupação de atingir as cordas vocais, né? E eu, sinceramente, não me via mudo, ou seja, sem falar, sabe? Não me via mudo. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendi uma lição de vida, né? O pessoal, às vezes, quando eu dizia, não, porque é menos coisa, eu falava menos coisa, menos laranja, porque é menos gente, menos, sabe? E eu tinha aprendido uma coisa com o Paulo Freire, que é o seguinte: quando você escreve, você se escrever uma palavra errado é muito ruim, porque você, sabe... Vai ficar ali para sempre. Agora, na fala, o que é importante é saber se a pessoa entendeu o que você falou. Linguagem. E eu, às vezes, vejo determinados programas, determinados jornais, ou seja, se você juntar um grupo de 10 trabalhadores comuns em torno de uma mesa para ver aquele cara falar, vocês vão perceber que tem pelo menos uma meia dúzia de palavras que os trabalhadores não entendem o que é. Então eu aprendi o seguinte, olha, quando você falar uma coisa que as pessoas não entenderem, você pode dizer, as pessoas são burras. Quando você fala pela segunda vez e as pessoas continuam não entendendo, as pessoas continuam sendo burras. Mas quando você fala pela terceira vez e as pessoas não entendem, burro é quem está falando e as pessoas não estão entendendo. Porque você não pode falar uma palavra que as pessoas não entendam. Claro. Então, eu, quando me comunico, ou seja, eu tento falar com o coração das pessoas. Eu sou incapaz de falar se eu não estiver sentindo a pessoa.
Eu tenho que olhar no olho da pessoa, eu tenho que acompanhar o movimento das pessoas, eu tenho que acompanhar o gesto da pessoa. Eu não sou aquele cara que levanta os olhos com vergonha do público, que vira... Não, eu fico olhando nos olhos das pessoas. Se você um dia estiver na minha frente, estiver fazendo um discurso, você pode perceber que eu vou olhar no teu olho. E às vezes eu miro uma pessoa e olho aquela pessoa há muito tempo, dando a impressão que eu estou falando para ela. Sabe? É assim que eu aprendi a me comunicar. E essa experiência veio do sindicalismo? Essa experiência veio da sobrevivência na porta de fábrica, né? Porque a gente era obrigado a convencer os trabalhadores a fazerem brigas em momentos difíceis. Então a gente fazia assembleia às 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas, meio-dia, 11 horas, 2 horas da tarde, 11 horas da noite. Era uma loucura. Então, a gente era obrigado a tomar um conhaquezinho 5 horas da manhã para poder falar, para a garganta aguentar. Porque você levanta de manhã, vai na porta de fábrica, parece um caminhão velho subindo uma ladeira, sabe? Então você tinha que, sabe, tomar um negocinho para poder... Dar uma limpada pra no poder carburador. Esquentar a garganta, porra, sabe? Então... e é verdade, porque eu estou falando de estudos acadêmicos, que eu li muito sobre isso. O Lula como orador e tudo mais, né? E é verdade que o senhor, quando tinha as grandes manifestações lá no ABC, o senhor ficava ouvindo todo mundo antes de chegar no palco para falar? Porque o senhor já fazia uma espécie de uma enquete ali para saber como é que o povo... É uma técnica, isso é uma técnica. Veja, era da experiência, era um obviamente. Hábito. Né? Primeiro porque eu gosto de conversar e segundo porque eu gosto de ouvir. Você já deve ter me ouvido dizer várias vezes que Deus, quando fez o ser humano, ele fez o ser humano para ouvir mais do que falar. Por isso é que ele só deu uma boca e duas orelhas, dois ouvidos, ou seja... Mas tem gente que fala mais do que eu. E eu costumo ouvir muito as pessoas. Então eu entrava na Vila Euclides, atravessava no meio das pessoas para ouvir opinião. E eu fazia assembleia de manhã para evitar que as pessoas bebessem antes da assembleia. Né? Porque o cidadão, se ele tiver normal, ele reivindica 20%. Se ele tiver com 2 doses na cabeça, ele vai para 70%. Se ele tiver com 3, ele vai para 100%. Então, eu queria os trabalhadores na maior tranquilidade para decidir o seu próprio então, era destino. tudo de manhãzinha? Era tudo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, antes do almoço. Porque depois do almoço é normal, então eu fazia e, sinceramente... Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque foi a grande lição da minha vida. Eu digo sempre, Colibri, o seguinte: eu sou o resultado do nível de consciência dos trabalhadores brasileiros. Se eles crescerem, eu cresço junto. Se eles não crescerem, eu vou ficar com eles. Então, eu não quero perder isso como meu horizonte de fazer política. Sabe? Eu tenho lado, eu sei de onde eu vim, eu sei das minhas origens. E eu sei, sabe, quando eu estava na presidência, eu dizia, eu sei para onde eu vou voltar. Eu não vou para Paris. Eu não vou para Nova York, eu não vou para Londres. Eu vou voltar para São Bernardo, a 600 metros do sindicato, para ouvir os companheiros gritarem na porta da fábrica. Sabe? E assim é que eu me sinto bem. Assim eu fico muito à vontade e vou levando a vida. Quer dizer, toda essa técnica que o senhor aprendeu foi durante uma técnica, né? Essa experiência que o senhor adquiriu foi no mundo sindical, foi na porta de fábrica. Foi na porta de fábrica, foi para sobreviver no sindicato. E até o jeito de o senhor contar algumas histórias, né? Que uma vez eu estava, entre outras, acompanhando um discurso do senhor estava falando, o senhor sempre lembra aquela história que o povo gosta muito, né? Como a gente está aqui na hora do rango, né? O senhor sempre falava da marmita, do ovo. Aquela história que o senhor preparava a marmita e o povo se identificava, né? Não, é que sempre que você falar, se você tiver uma história para contar, o povo se identifica muito com determinadas histórias. Então, se você tiver um caos para contar, sabe? Eu, por exemplo, já como presidente da República, eu tinha alguns companheiros que iam na frente, antes de eu chegar, pegar a história de pessoas. Para você chegar no microfone e você contar a história do Colibri. Tem um companheiro aqui chamado Colibri que aconteceu isso, sabe? É uma coisa que marca muito e mexe muito com as pessoas que estão ouvindo. Porque senão... E eu tinha um hábito também de terminar de falar, descer para cumprimentar as pessoas, porque às vezes você vai, fala e sai, você não cumprimenta ninguém, ou seja, é uma coisa mal educada, um no mínimo, né? comportamento desrespeitoso com o povo.
Agora, aquela história da marmita, do ovo, que o senhor contava, o senhor lembra? O senhor sempre conta essa história. Não, e depois é o seguinte, e o dia que você ia e levava a marmita sem mistura? Também é essa. Sabe, você levava a marmita sem mistura, normalmente a gente sentava num grupo de trabalhadores na mesma mesa, sabe, 6 ou 8 trabalhadores, e você ia lá, pegava a sua marmita no esquentador de marmita e tal, e eu sempre abria assim para saber o que tinha de mistura, porque às vezes não tinha. E se não tinha, eu inventava que não estava com fome e levava a marmita para dentro da sessão, colocava dentro do meu armário e de vez em quando eu colocava o torno para funcionar e dava uma colherada de vez em quando, porque a gente tinha vergonha de dizer que não tinha mistura, então, sabe? Um ovo frito à noite para você comer no dia do almoço, ele fica branco, não é uma boa aparência, tá? Sem dúvida. Mas essa é a vida de muita gente, querido. Essa é a vida eu sei que melhorou bastante, houve uma evolução bastante. As fábricas hoje quase todas têm refeitório, as maiores pelo menos. Já tem uma estrutura, né? Melhor. Agora, voltando à música aqui, o senhor escolheu Volta por Cima, do Paulo Vanzolini, numa gravação da Beth Carvalho, né? Essa música, por que o senhor escolheu? Porque, deixa eu te falar, primeiro, para lembrar a minha amiga Beth Carvalho. A Beth Carvalho é uma companheira historicamente brisolista, marcadamente brisolista, mas, sobretudo, uma companheira de um comportamento democrático, sabe, extraordinário. Extraordinário. Não tem um ato em defesa da democracia, não tem um ato em defesa dos direitos humanos que a Beth Carvalho não esteja lá. Não. Ela está presente agora com a cadeirinha de roda, um negócio automático, com problema, mas ela está lá. Então essa música, ela é um pouco, ela retrata a vida daquilo que eu falo. O ser humano não tem nenhuma razão para perder a esperança. Quando você estiver num momento difícil, levanta a cabeça. Não baixa a cabeça nunca, levanta a cabeça, porque se hoje está difícil, amanhã pode melhorar. Sabe? Não assim, desanima, né? Não dá para desanimar. Eu digo para a juventude assim, ó, um jovem de 18 anos, 19 anos, 20 anos, não tem o direito de desanimar. Não tem. Sabe? Ele tem tudo pela frente, ele tem que acreditar todo santo dia, ele tem que perseverar todo santo dia para ele poder vencer na vida. Então, essa música é um pouco isso. Vamos ouvir então Beth Carvalho cantando Volta por Cima, do Paulo Vanzolini. Levanta essa corda de poeira, volta por cima, Paulo Vanzolini. Esse aí é o show ao vivo da Beth Carvalho cantando Sambas de São Paulo. Ela cantou, obviamente, aí essa música pedida pelo presidente Lula. Volta por Cima, do Paulo Vanzolini. E essa frase, hein? Reconhece a queda e não desanima, né, presidente? Pois é. Legal. Não, mas entre outras. É uma coisa importante, Corumbi, pelo seguinte: normalmente na diversidade as pessoas tendem a baixar a cabeça. Sabe? Não é todo ser humano que tem coragem de enfrentar a diversidade de cabeça erguida. Ou seja, porra, tá ruim, mas eu vou brigar, eu vou vencer. Sabe? Essa é uma coisa que a gente tem que tentar dizer todo dia para as pessoas. E tá um clima meio depressivo, né? Eu cito muito a minha mãe, porque às vezes tinha domingo, a gente morava na rua Padre Mororó, na Vila São José, lá em São Caetano. E às vezes a casa enchia d'água 1,5 metro. E às vezes era de domingo de manhã, a minha mãe estava lá com 5 filhos, sabe, sem ter o que colocar no fogo para a gente comer. E você não via ela desanimar. Você não via ela ficar lamentando e chorando, sabe? Não tem, vamos comer qualquer coisa, vamos raspar a panela, ou seja, e amanhã vai melhorar, amanhã vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que passar para a sociedade, ou seja, a gente tem que ser mais otimista, tem que ser mais solidário. Sabe, você sabe que eu não sou saudosista apenas, não, mas antigamente era tão legal você ver uma pessoa levantar de manhã. Eu não tenho café, vou pedir uma xícara de café para minha vizinha. Eu não tenho sal, eu vou pedir uma xícara de sal, eu vou pedir de açúcar uma lata de óleo, alguma coisa. Hoje é proibido pensar nisso, porque as pessoas não darão.
Não darão. Então... E o senhor sente um clima assim do povão meio depressivo? Eu sinto um clima, E o pessoal também está, assim, o senhor falou uma vez o negócio da política, ela fala, não quero saber de política, mas a política é o caminho, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é à toa que há um trabalho sistemático de levar a sociedade a não gostar de política e a desacreditar na política. Como se existisse saída fora da política. Eu digo sempre que toda vez que você inventa que a política não presta, o resultado é muito ruim. Porque você pega operações Mãos Limpas na Itália, surgiu Berlusconi. Verdade. Sabe? Em Moscou, na Alemanha surgiu o Hitler, na Itália surgiu o Mussolini. Ou seja, a democracia é que vai aperfeiçoar o sistema político. E o povo é que tem que votar nos políticos que sejam honestos, que sejam dignos. O povo não pode reclamar, porque a cada 4 anos ele pode mudar. Essa é a coisa boa da democracia. Sabe, quando você tinha um rei, você não mudava. O cara ficava até morrer, porra. E se fosse ruim, demorava mais para morrer. Então, sabe, a democracia, ela permite mudar. É verdade. Você veja nos Estados Unidos, a Hillary, todo mundo achava que a Hillary ia ser a presidenta dos Estados Unidos. Quebrou a cara. Aparece o Trump direitoso, com discurso, sabe, anti-imigração, com discurso... Quase fascista. Defendendo os Estados Unidos para os americanos, tá? Defendendo isso, um discurso todo mundo achava ruim e tal. Pô, ganha as eleições. Ganha as eleições falando uma linguagem para os eleitores da Hillary, que eram os trabalhadores brancos de Detroit. Tá? Ganha as eleições. Aí os artistas de esquerda vão começar a fazer movimento contra o Trump. Ele disse uma coisa legal. Ah, se vocês, ao invés de ficar protestando agora, tivesse ido na urna votar, ela teria ganho. Então, o povo é induzido a não gostar de política porque tem gente que tem interesse. Que o povo não gosta de política. E eu tenho dito o seguinte, a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Se quem gosta for sempre a minoria, significa que a minoria vai sempre mandar na maioria. Sabe? Então, cada um começa a se preparar para as próximas eleições. Escolher melhor deputado, melhor vereador, melhor prefeito, melhor presidente, melhor governador. E o povo arca com a responsabilidade de quem elegeu. É por isso que eu não nego a política, porque não tem saída fora da política. Perfeito. Vamos seguindo aqui agora umas perguntinhas rápidas, curta e grossa aqui na resposta, presidente. Não, curta, mas não grossa. Ah, tá certo. Eu falo no pique, Eduardo Suplicy, assim, tá? Bem rápido. Não é brincadeira, né? O Suplicy é meu amigo, não fala isso, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta do Vagnão. O Vagnão é presidente recém-eleito do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber, na sua opinião, de que forma o movimento sindical pode contribuir para a superação da crise política e institucional que paralisou esse país e tem gerado graves consequências para os trabalhadores. Tá aí a pergunta do Vagnão. Ô, Vagnão, primeiro eu fiquei sabendo que você vai fazer uma viagem agora para o Japão. Boa viagem, espero que quando você volte, já depois de empossado no sindicato, você possa, junto com outros sindicalistas, continuar esse movimento extraordinário para não permitir essa demolição que estão fazendo hoje nas conquistas que os trabalhadores tiveram na segunda metade do século XX, que são os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários. Eu acho, Wagner, que não tem outra saída se não for a luta, querido. O movimento sindical tem se preparado, o movimento sindical tem feito proposta. O movimento sindical hoje não é um movimento sindical só de protesto como no meu tempo, que era necessário. O movimento sindical hoje tem mais competência técnica, tem propostas, sabe, elabora melhor. E eu acho que vocês vão ter que continuar fazendo, Wagner, o que vocês estão fazendo, porque você sabe que o sindicato só será forte se tiver emprego, se tiver salário, se tiver crescimento econômico. Então, é quase que uma obrigação do movimento sindical brigar para que a economia brasileira volte a crescer. E eu tenho certeza, Wagner, que você terá um mandato muito exitoso à frente dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Falado. Rafael Marques, que saiu, né, para dar lugar ao Wagner, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vamos ouvir o Rafael Marques. O que o senhor acha que se deve ao apoio do empresariado brasileiro às reformas trabalhistas? Eles alegam que
que o custo do trabalho do Brasil é muito alto e que a judicialização dos direitos no Brasil atrapalha as empresas no Brasil. O senhor concorda com essa afirmação deles? Ô, Rafael, eu não concordo. Não há hipótese de eu concordar. Primeiro que eu não acho que o custo da mão de obra no Brasil é caro. Compara o custo da mão de obra no Brasil com o trabalhador alemão, com o trabalhador inglês, com o trabalhador francês, com o trabalhador americano. Você vai perceber, sabe, que eles colocam até férias como custo, sabe, como se não fosse um direito do trabalhador. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Rafael, é que, veja, se você analisar o mundo econômico dos últimos 20 anos, aumentou a concentração de riqueza na Europa e aumentou nos Estados Unidos, ou seja, os empresários ficaram mais ricos, sabe? E os trabalhadores perderam um pouco, que estão perdendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil foi o único lugar do mundo nos últimos 15 anos em que as pessoas mais pobres tiveram um percentual maior na participação da riqueza nacional, mas muito pequeno. Ainda assim, os grandes começaram a ganhar. Eu acho que há a volta quase que da escravidão nesse país, do discurso dos empresários, é uma coisa medíocre os empresários não perceberem, sabe, que quanto melhor o trabalhador for assalariado, quanto melhor ele ganhar de salário, mais o trabalhador vai poder consumir o produto que ele produz na empresa. Isso não é nenhum esquerdista, isso é Henry Ford que dizia, sabe, que ele precisava pagar um bom salário para os trabalhadores poderem comprar os carros que eles produziam. Então, eu, sinceramente, o que eu estou assistindo aqui no Brasil, os discursos, Rafael, é quase que uma volta ao tempo da escravidão. Vamos tirar todos os direitos dos trabalhadores, que o Brasil vai melhorar. O Brasil vai piorar. E por isso é importante o dirigente sindical da tua qualidade para não deixar que as coisas piorem. Tá certo. Vamos ouvir agora a Ivone Silva, que é presidenta recém-eleita também do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Ivone Silva, vamos ouvir. Boa tarde, presidente Lula. Aqui é a Ivone, presidenta eleita do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região. É um prazer falar com o senhor agora. E eu queria saber o seguinte, o senhor, seja no comando das greves históricas que abalaram os alicerces do regime militar, ou no enfrentamento às perseguições e abusos de sua polícia, o senhor sempre demonstrou discernimento e serenidade para seguir adiante, contribuindo muito na fundação da CUT, do PT e nas lutas pelas liberdades democráticas. Os anos se passaram e o líder metalúrgico virou o presidente do país, né? E aí no seu governo nós tivemos aí um crescimento econômico nos últimos anos, com distribuição de renda, melhora da vida do cidadão brasileiro. E como o senhor analisa a situação atual que vivemos depois de tantas lutas e como o senhor vê o movimento sindical no meio de tudo isso, né? Não só o movimento sindical, mas também os movimentos sociais que têm feito o enfrentamento aí da retirada de direitos dos trabalhadores. Ivone, primeiro eu queria te cumprimentar e dizer que hoje eu falei com o companheiro Marco Aurélio, que trabalha comigo, para ele convidar você, a Juvanda e as outras mulheres dos bancários para ir almoçar comigo. Que eu estou querendo ver como é que as mulheres do movimento sindical estão enxergando o mundo do trabalho nesse momento. Boa. E dizer para você uma coisa, Ivone, que eu acho que o movimento sindical hoje, ele é muito importante. Eu digo que é mais difícil vocês serem dirigentes sindicais hoje do que eu fui nos anos 80. Porque naquele tempo as fábricas dos bancos tinham muito mais trabalhadores, a gente fazia discurso mais fácil porque era só xingar o governo e xingar os empresários e mobilizava. É outro cenário. E hoje, na medida em que diminui o número de trabalhadores, o movimento sindical se preparou melhor, vocês são mais estudados que a nossa geração, vocês têm mais curso, vocês se preparam mais tecnicamente para enfrentar as situações econômicas e o sindicato tem mais preparo para negociar hoje. Então, vocês tiveram um avanço extraordinário. Eu acho que o movimento sindical, que os empresários tentam passar a ideia agora pela imprensa de que o movimento sindical é um prejuízo à democracia, o movimento sindical é o alicerce da democracia. O dia que os trabalhadores perderem, sabe, a referência no seu sindicato, os trabalhadores começam a perder
começarão a perder com mais facilidade os direitos e a possibilidade de conquistar mais. E eu sei o quanto é importante o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Eu sei, Ivone, como é importante a eleição de uma mulher. Já tinha a Giovânia, agora você, para ser presidente do sindicato. Eu acho que é extraordinário que a mulher deixou de ser coadjuvante. A mulher passou a ser sujeito da história. Sabe? A mulher começa a participar dizendo o seguinte: eu não quero ficar atrás, eu quero estar na frente. Eu não quero ser dirigida, eu quero dirigir. Eu acho que isso é um alento para o movimento sindical brasileiro. E eu tenho certeza, Ivone, que espero que você me convide para a tua posse. E eu tenho certeza que você já será, convidou para o almoço, né, presidente? Pelo que eu te conheço, eu tenho certeza que você será uma dirigente sindical de muito sucesso no Brasil. Eu tenho certeza que muita gente que não te conhece ainda vai ouvir da grande Ivone do Sindicato dos Bancários. Mais uma mulher aqui, a Maria Isabel Noronha Bebel, que foi mais uma vez eleita presidenta da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Vamos ouvir. O governo Temer impôs ao país a reforma do ensino médio, que vai retirar disciplinas do currículo escolar e dificultar o acesso dos nossos jovens trabalhadores a este nível de ensino, aumentando, portanto, a exclusão. Como o senhor avalia o impacto desta reforma para a formação da nossa juventude e o desenvolvimento nacional? Um forte abraço e obrigada. Querida Bebel, esses dias, Colibri, eu convoquei uma reunião que participou Fernanda Haddad, Luiz Mercadante, a Bebel, mais outros sindicatos de professores, para a gente discutir uma campanha contra o que o governo está fazendo na educação. Não é apenas da reforma no ensino técnico. Nós temos que analisar o que está acontecendo com a mudança na lei do pré-sal, tirando os 75% do royalties que nós tínhamos colocado para a educação, o que vai significar de prejuízo na educação. Eu tenho a alegria, Bebel, e você sabe do orgulho que eu tenho, de, embora tenha sido o primeiro presidente a não ter diploma universitário, a ser o presidente que mais fez universidade no Brasil, que mais fez extensões universitárias, que mais fez escolas técnicas, e foi no nosso período do PT em que a gente colocou, praticamente a gente dobrou o número de meninos e meninas nas universidades brasileiras. Fomos nós, com o FIES, com o ProUni, que demos oportunidade, ou seja, construímos a oportunidade do pessoal provar sua competência, sua capacidade e ver um menino pobre da periferia se formar engenheiro, médico, dentista, numa demonstração de que as pessoas mais humildes não são burras, elas precisavam de oportunidade. Na hora que tem oportunidade de ter uma chance, eles pegam com as duas mãos. E eu acho que, inclusive, o orçamento, veja, nós que praticamente quintuplicamos o orçamento quando nós entramos na presidência, eu proibi os meus ministros de dizer que, sabe, que utilizar a palavra gasto quando se falava de educação, tem que falar investimento. E agora eu vejo o governo Temer com aquela medida, aquela PEC que limita os gastos, limitar o investimento em educação. E se você limita o investimento em educação, você está fazendo com que o Brasil seja eternamente um exportador de commodities, não um exportador de conhecimento ou inteligência. E, sobretudo, sabe, quando faz uma reforma no ensino técnico, tirando matérias e diminuindo a qualidade do ensino, para uma juventude que precisa cada vez mais estar qualificada para poder ter chance de ter seu primeiro emprego. Então, Bebel, eu conheço o trabalho da POSP, eu tenho um profundo respeito e eu acho que vocês precisam convencer o restante da sociedade de que, do jeito que eles estão tratando a educação, o Brasil vai andar para trás ao invés de andar para frente, querida. E eu quero que você saiba que estarei junto com vocês brigando, porque eu acho que a educação é a mais eficaz e a mais importante saída para o Brasil se tornar uma grande nação. Agora vamos mudar de assunto, presidente. A questão indígena, o Davi Carai, liderança indígena da etnia Guarani, fez uma pergunta para o senhor também. Sabia que o senhor vinha aqui e aí falou aqui. Vamos ouvir. Lula, na sua visão, como que poderia hoje processos demarcatórios continuarem avançando diante dessa conjuntura de paralisação das demarcações de terra? Qual que é o grande empecilho hoje que você vê para que as demarcações de terras indígenas no Brasil continuem avançando e a questão fundiária dos povos indígenas seja resolvida?
Querido, o grande empecilho é o governo que nós temos. O grande empecilho é você ter um governo que leva em conta os interesses dos latifúndios nesse país e não leva em conta os interesses dos índios, os interesses dos quilombolas, os interesses dos sem terra. Ou seja, por isso é que nós precisamos ter em conta que precisamos conquistar outra vez o direito do povo a eleger um presidente eleito democraticamente para que ele assuma publicamente, sabe, o compromisso de que o índio não é um intruso, invasor de uma terra. O índio é vítima de ser expulso da sua terra. Quando nós chegamos aqui, quando os portugueses chegaram em 1500, sabe, esse país já tinha dono, esse país já era habitado. Não foram vocês que invadiram, vocês foram invadidos. Então, eu penso que nós temos obrigação histórica, obrigação com aqueles que são os verdadeiros criadores do Brasil, ou seja, da gente fazer a demarcação correta, como nós fizemos Raposa Serra do Sol. Você sabe que não foi uma tarefa fácil, mas nós fizemos. E nós temos que continuar fazendo para fazer justiça e reconhecimento do que os índios representam na história brasileira. Agora, para encerrar aqui esse giro de perguntas, a Djamila Ribeiro, filósofo, pode tomar uma aguinha, meu presidente, também, tranquilo, né? Aguinha de coco, né? Essa é boa. Tá na hora do... muito bom. Então... Vamos ouvir a pergunta da Djamila Ribeiro, então, filósofo. No seu governo, a gente teve pautas do movimento negro que foram importantes, como as cotas, a adoção de políticas de ações afirmativas. Eu gostaria de saber se no novo mandato, qual que é o seu projeto para essa questão, para ampliação dessas políticas, e também sobre o debate do extermínio da juventude negra. Djamila, primeiro eu queria te parabenizar pelo debate que você tem feito, sobretudo, sabe, o último debate, acho que em Londres, sabe, em que estava presente o ministro Zé Eduardo Cardoso, estava presente o juiz Moro, e que você teve um papel muito importante. Meus parabéns. Eu fiquei de telefonar para te dar os parabéns, agora estou aproveitando dar os parabéns pelos microfones da Rádio Brasil Atual. Eu queria te dizer o seguinte, eu tenho um profundo orgulho de ter criado a Secretaria da Igualdade Racial, de ter tido a Matilde como primeira ministra, praticamente, para cuidar de uma questão crucial para o Brasil, que é o fim do preconceito racial, que, embora a Constituição diga que é proibido, é crime inafiançável, ele existe culturalmente. É por isso que nós adotamos, inclusive, a história africana no Brasil, contar a história da África para que as pessoas compreendam que os negros não eram escravos, eles ficaram escravos aqui, sabe? Então, a quantidade de demarcação de terra de quilombolas que nós fizemos é sempre muito difícil, é sempre muito complicada, há uma burocracia, sabe, que é um inferno para a gente vencer essa burocracia, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai recuperar a política, sabe, que nós começamos para poder tornar esse país mais justo e mais igual. Agora que todo mundo já sabe que o Brasil tem, sabe, mais negro do que branco, agora que as pessoas foram perdendo a vergonha de dizer que são negros, assumir a sua negritude, agora que nós temos muitos negros entrando na universidade, agora que nós conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. E quando eles têm que saber o seguinte, eles têm que saber, se eu um dia voltar ao governo, nós vamos criar o Ministério da Igualdade Racial. Que não venham com discursinho de dizer, tem muito ministério, sabe? Nós vamos fazer quantos ministérios for necessário para ter a representatividade social necessária no Brasil. Sabe, o Ministério da Igualdade Racial custava muito pouco pela quantidade de políticas, sabe, e justiça social que fazia nesse país. Então, querida, eu espero contar contigo. Eu espero que você não nos abandone nunca nessa luta, sabe, pelo respeito, pelo crescimento dos direitos do povo negro do nosso país. Inclusive, Djamila, eu fico muito triste quando eu vejo a relação que a gente tinha com a África cair do jeito que caiu. Eu, sinceramente, acho que o Brasil tem um compromisso histórico com a África. A gente nunca vai poder pagar, sabe, com dinheiro. A gente tem que pagar com solidariedade. A gente tem que pagar levando acesso à tecnologia, incentivando o crescimento da África, financiando obras na África. É assim que a gente vai pagar a dívida que a gente tem,
sabe, com 300 anos de escravidão que esse país impôs a muita gente do continente africano. A presidente Lula, para quem não acompanhou a Djamila lá na Europa, o que ela falou do Moro? Não, é porque teve um debate não lá. acompanhou, Não é né? porque teve um debate lá e estava lá muita gente. E ela foi muito dura com o juiz Moro, mostrando o comportamento antidemocrático aqui no Brasil. Você sabe que eu não posso falar muito porque eu vou ser julgado por esses dias. Eu já fiz a minha defesa, está lá. Eu acho que a peça de acusação não será levada a sério por ninguém. Espero que não seja levada a sério pelo Moro. Mas eu tô muito tranquilo, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é quase um momento de insanidade, sabe, de algumas personalidades. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil não tem as instituições com muita credibilidade, ou seja, está tudo muito enfraquecido, está tudo muito desacreditado, e é preciso restabelecer as instituições nesse país. O Congresso Nacional tem que voltar a funcionar, a Presidência da República, a Suprema Corte, todo mundo tem que funcionar. Não pode, sabe, alguém que queira fazer justiça nesse país submeter o seu comportamento enquanto juiz aos meios de comunicação, porque as pessoas são criminalizadas pelas manchetes dos jornais. Ou seja, então, eu estou disposto, Colibri, a enfrentar essa situação. Eu estou disposto a enfrentar essa situação. Eu tenho mais de 20 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tenho centenas e centenas de páginas de jornais contra mim. Sabe? O que eles não sabem é que eles podem falar... Eles falam mal de mim desde que eu existo no movimento sindical. Sabe? O que eles não conseguem apagar é a relação direta que eu tenho com o povo. Esse quando só fala eles devem estar com mais problema do que eu. Porque eles passaram 2 anos e meio falando de corrupção, e eu desafio eles, inclusive a Rede Globo, a provar 1 centavo errado na minha vida. Então eu vou brigar até as últimas consequências para tentar, sabe, fazer com que o Brasil volte à normalidade. O país não pode continuar, a economia decrescendo, acabaram com a indústria naval, estão acabando com a indústria da construção civil, querem acabar com a indústria petroquímica, sabe? Me parece até que é coisa de interesse de outros, sabe? Porque não é possível que esse país possa, em tão pouco tempo, desmontar como desmontou. Então, querido, estou muito animado com toda... As pessoas até estranham. Como é que o Lula, sabe, não está depressivo? Porque quem é corintiano não fica depressivo. Sabia que ia voltar pro Corinthians? Eu passei 23 anos sem ganhar um título. Mas em 77 o Corinthians era chamado de Faz-me Rir. É verdade. Tem uma música do Anísio Silva, tá lembrado? Faz-me rir o que anda dizendo, que te adoro e que morro por ti. Sabe, eu cansei de ouvir palmeirense, São Paulino, Santista cantar essa música no meu ouvido. Eu sabia que você ia cantar no fim. Sabe? Então, eu sinceramente, sabe, não sou depressivo. Sabe? E vai encarar qualquer coisa que... Tenho 71 anos e tenho honradez para dar e vender nesse país. E o que está sendo julgado, na verdade, não é o Lula pessoalmente, é o governo. É o que deu certo nesse país. É o que deu certo. Eles estão julgando é o que deu certo nesse país. Então, meu caro, sabe, eu fui julgado pelo povo brasileiro. Que quando eu saí da presidência, saí com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que era o que o Temer tem hoje. O que eu tinha de ruim e péssimo é o que o Temer tem de bom hoje, 3%. Ora, então, se eu não brigar para defender esse legado do PT, esse legado do movimento sindical, esse legado dos partidos de esquerda, quem vai brigar? Os meus adversários? Não, eles têm que saber que... Eu digo sempre o seguinte, um pernambucano que nasceu em Garanhuns, que não morreu de fome até 5 anos de idade, sabe, não tem que ter medo de nada. Vai encarar. Não tem que ter medo de nada. E eu querido, vou encarar e de bom humor, sempre tentando induzir a sociedade a não ficar mal-humorada, a ficar mais alegre, a falar bom dia quando levanta de manhã. Cara, você levantou de manhã, foi pegar o elevador, tem alguém dentro, fala bom dia, porra.
Você vai sair de carro, tem alguém na tua frente, sabe, não buzina não, seja educado, pô. Você poderia estar na frente do cara. Você acha que ele está te incomodando? Você não acha que você está incomodando o outro? Sabe, fala bom dia no trabalho, chegou no trabalho, bom dia, pega a mão de todo mundo. Você sabe que eu ia na porta de fábrica, eu fazia questão. Enquanto meus companheiros estavam entregando jornalzinho, eu ficava falando bom dia pra piunzada, pegava na mão, bom dia, companheiro, dando, sabe, porra, uma coisa humana, uma coisa civilizada. As pessoas já descem no elevador de cara feia. Sabe, porque também as pessoas aprenderam a pagar conta por telefone, chamar carro por telefone, comprar comida por telefone, namorar por telefone, alguns fazem sexo por telefone, sabe? Quando a pessoa levanta e abre a porta e tem alguém na frente do elevador, pronto, já é inimigo. Quem é isso aí? O cara estranha, né? A pessoa estranha. Que fala só... O ser humano começou a ficar estranho, porque a pessoa tem no celular o tudo na sua vida. Você já reparou, aqui em São Paulo, a gente vai num restaurante e tem um casal que você pressupõe que é namorado, tá ele e ela namorando por telefone, ele na frente um no outro. Pelo WhatsApp, eles estão namorando no WhatsApp. Eu uma vez cheguei na casa de um amigo meu e tinha um casal de jovens sentado num banquinho, cada um com o celular. Eu descobri que eles estavam conversando entre eles pelo celular. Eu fui, tomei o celular deles, eu falei, olha pra cara dela e ela olha pra tua cara, você vê como vocês são bonitos. Conversem, se abracem, se beijem. Pare de falar pelo telefone, pô. Às vezes eu tenho que ficar bravo, que é para as pessoas serem mais humanos. Eu chego em casa de noite, bicho, Às vezes tem 3 filhos meus, às vezes tem neto. É todo mundo com o maldito celular na mão. Sabe, todo mundo. Nem reparo que você chegou. Ninguém conversa com ninguém. Você chegou, eles nem reparam que você está lá. Se morrer uma pessoa na sala, só vai descobrir quando estiver fedendo. Olha. É um negócio maluco. Não, isso tá esquisito. Então nós estamos ficando, na verdade... nós estamos virando, como é que fala? Nós estamos sendo vítima das empresas de comunicação, porque, pô, elas estão utilizando... Antigamente a gente não queria trabalhar 1 minuto a mais das 8 horas nossas. Hoje o cara vai para casa trabalhando, levanta trabalhando, volta trabalhando, trabalha no carro, trabalha no ônibus, trabalha no trem, trabalha no metrô, trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha no banheiro. Como é que o cara atende um telefone no banheiro, pô? Cara, é que a pessoa não se respeita. Aí é triste o negócio. Sabe, na hora da comida, tá feia a coisa. Na hora da comida, você senta numa mesa para comer, você tem 4 ou 5 companheiros, cada um coloca 2, 3 celulares na mão. Eu, às vezes, converso com um amigo meu deputado, Colibri, o cara tira do bolso 5 ou 6, o cara só tem 2 orelhas, mas ele tem 4 ou 5 telefones, porra. Eu falei, esse cara tá doente. Então, meu filho, é o seguinte, ó, para não ficar nervoso aqui como eu tô. Não, vamos ouvir uma música. Eu queria propor uma música que o senhor escolheu, que é Paraíso das Hienas, do Gessé. E eu queria falar um pouquinho do Gessé, porque é um amigo comum, né? Eu nem sabia disso, fiquei sabendo antes de começar o programa. Mas depois eu quero ouvir uma do Gonzaguinha. Então vamos ouvir do Gonzaguinha. Com alegria. Não, tá bom. O Gessé é o seguinte, olha, eu fui amigo do Gessé, tive várias vezes com o Gessé. O irmão dele trabalhava lá na prefeitura de São Bernardo com meu irmão. E eu passei a gostar do Gessé, a ouvir, sabe? Naquele tempo a gente comprava os long plays, lembra daquele disco coisa rara. Do Gessé. E eu tive conversando com a Gabriela esses dias, que eu falei, vamos colocar umas músicas no papel, e ela não sabia nem que era Gessé, Gabriela, nem o que era Paraíso das Hienas. Tá bom, vai ouvir agora. E essa música Paraíso das Hienas é uma música que tem um conteúdo político forte. Fortíssimo. Que eu quero que as pessoas que nunca ouviram, como a Gabriela, que é minha assessora de imprensa, sim, senhora, que nunca ouviram o Gessé, ouçam o Gessé para saber, sabe, que nós perdemos, ainda jovem, uma das vozes mais extraordinárias que esse país teve e que não teve a chance de virar um cantor famoso. Pelo acidente automobilístico. Ele não conseguiu, talvez não fosse divulgado, talvez naquele tempo ele não tivesse um amigo que pudesse colocar as músicas dele nos rádios, ou seja... O jabá, né? Mas vamos ouvir. Vamos ouvir então. Chama aí a música, presidente. Eu queria convidar os ouvintes... Olha, agora sim, agora é o homem. Para ouvir comigo aqui Paraíso das Hienas, do meu companheiro Gessé. Vamos ouvir.
acabamos de ouvir, fala, presidente, aquele acabamos de ouvir. Acabamos de ouvir o Gessé. O Gessé que teve uma morte, como toda morte, sempre uma coisa inexplicável. Um acidente de carro, ainda muito jovem. Mas se você permitir, Colibri, é o seguinte, eu trouxe aqui para fazer uma homenagem a um outro companheiro, o Gonzaguinha. Mas antes de eu falar do Gonzaguinha, eu só queria lembrar, que o senhor não sabia, que essa música do Paraíso das Hienas, que o Gessé tão incrivelmente cantou agora para nós, é do Wilton Ascioli. O Wilton Ascioli que fez... Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz, o Lula lá também, compositor parceiro do Geraldo Vandré. A música da minha campanha de 89. Então, o senhor não sabia, eu também fiquei curioso de saber que era o Ascioli, o mesmo compositor dessa música do Gessé. Não é? Mas você sabe que o Gonzaguinha, ele na greve de 79, a gente fez um show para arrecadar dinheiro para o fundo de greve e foi o Zé Ricardo, foi o Gonzaguinha, foi a Elie Regina, foi o Djavan, foi um monte de artistas lá, um monte de artistas lá em São Bernardo do Campo. E eu travei uma relação de amizade com o Gonzaguinha, depois ele foi fazer solidariedade na greve dos companheiros petroleiros de Campinas, e quando ele morreu também bestamente, eu fui no enterro dele. Também outro acidente de carro. Eu fui no enterro dele. Por coincidência também. E eu escolhi essa música, Viver e Não Ter Vergonha de Ser Feliz, porque, na verdade, essa música é uma provocação. Eu que fui candidato a presidente da República em 89 e utilizava muito Sem Medo de Ser Feliz. Verdade, o slogan. E que eu acho que às vezes as pessoas têm medo de ser felizes, as pessoas escondem às vezes a sua felicidade. Eu queria que o povo de São Paulo, da região metropolitana, ouvisse essa música. Se você está no bar tomando uma cerveja, se você está no carro, se você está na sua casa, se você está na cozinha, sabe? Se você é uma empregada e está fazendo qualquer coisa, sabe? Preste um minuto de atenção, abra o seu coração para ouvir uma das mais belas músicas que esse país já produziu, do nosso querido Gonzaguinha. Para quem não sabe, filho do Gonzagão. Bom ouvir. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, que é um lema do presidente Lula. O clima de positivo, otimista, acima de tudo, não é, presidente? Estamos no finalzinho do programa, quero agradecer a sua participação. Aliás, podia vir trabalhar aqui, né? Quando passar aqui na Paulista. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que em 1965 teve uma crise muito grande no Brasil de desemprego. E eu fiquei 1 ano e meio desempregado. E eu saía para procurar emprego, a gente colocava a carteira profissional no bolso. Eu saía para procurar emprego, ali em São Caetano, que você conhece, eu ia até a Volkswagen a pé pela Via Anchieta. Sabe? Parando em cada empresa, perguntando, tem vaga, tem vaga, tem vaga, tem vaga, tem vaga. E eu só ouvia não, não. E aí voltava. Chegava em casa 1h da tarde, meio-dia. E minha mãe falava, não vai desanimar, não vai ficar de cara feia, não vai desanimar. Amanhã sai outra vez, um dia vai aparecer. E eu no dia desse aí, eu saí, eu não esqueço nunca, eu fiquei na Mercedes-Benz, o cara pegou minha carteira profissional, e eu falei, graças a Deus, eu vou ser admitido. Aí o cara ficou umas 2 horas com a minha carteira profissional, eu estava com um sapato velho, aqueles couro de crocodilo, meu pé inchou, eu tirei o sapato, aí depois dos pés não coube mais dentro do sapato. Eu, naquele tempo, fumava e não tinha cigarro. Eu via os caras que estavam trabalhando jogar metade do cigarro fora. O cigarro ficava queimando perto de mim. Eu com a vontade de pegar. A gente chamava de bituca naquele tempo. Não sei como é que chama hoje, ou seja... E não pegava de vergonha. Aí, quando volta, depois de 2 horas, o cara volta com a minha carteira profissional. Eu esfreguei a mão e falei, bom, graças a Deus, eu acho que ele vai me admitir. Aí o cara falou assim pra mim, ó, não tem vaga. Porra. Eu fui da Mercedes-Benz a São Caetano, chorando,
porque estava uma desgraceira a vida. Aí quando eu chego em casa, uma irmã minha falou assim para mim: Lula, a Vilares está precisando de torneiro mecânico. Puta merda. Aí eu fui na Vilares no dia seguinte, fiz teste, passei e comecei a trabalhar. Que alegria. Janeiro de 1965. Não esqueço nunca. Acho que 21 de janeiro de 1965. Eu comecei a trabalhar na Vilares, aí minha vida mudou. Porque aí eu fui para o sindicato. Do sindicato eu virei presidente, fizemos as greves mais importantes daquela época. Depois eu resolvi que o sindicato não dava resposta para tudo que a gente queria, resolvi criar um partido político, criei o mais importante partido político da história do Brasil e da América Latina. Não tem similar no mundo um partido de esquerda criado por trabalhadores e dirigido por trabalhadores como o PT, que fez os trabalhadores virarem vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, e fez um metalúrgico ser presidente da República, coisa que era inaceitável pela sociologia da época. Tá? E tudo isso eu devo ao meu aprendizado, à minha convivência com os trabalhadores. Eu dizia, se você ver algumas entrevistas antigas minhas, você vai perguntar, as pessoas perguntavam se eu tenho medo. Obviamente que todo mundo tem medo. Mas eu dizia que o maior medo que eu tinha era mentir para os trabalhadores. Era mentir para as pessoas que estavam confiando em mim. Esses dias eu disse para os trabalhadores outra vez: olha, se eu algum dia contar uma mentira para vocês, não há nenhuma razão para eu continuar fazendo política. A única razão que eu tenho de fazer política é poder levantar de manhã todo dia e dormir todo dia, podendo olhar na cara de vocês, olhar no olho de vocês, sabe? E agradecer porque eu sou o que eu sou por conta de vocês. Então vocês são muito importantes. A força coletiva do povo trabalhador desse país é uma coisa que muita gente não quer conhecer ou não conhece. E eu aprendi que quando você chega no lugar mais pobre do Brasil, que você pega as pessoas mais pobres, na hora que você apresenta para ela um pedaço de possibilidade de ter esperança, aquela pessoa se rejuvenesce, aquela pessoa se fortalece, aquela pessoa muda o semblante. E é isso que está faltando no Brasil. É isso que está faltando. Aqueles que mentiram para o Brasil, dizendo que o problema do Brasil era a Dilma e o PT, e deram o golpe, tiraram a Dilma, dizendo que ia consertar o país, estão deixando o país pior do que o Brasil estava. Então essa gente hoje está com vergonha, sabe? Essas pessoas que chamavam o PT de corrupto, e quando mostraram, veja, já fizeram comigo, já me viraram do avesso, já desviraram, viraram outra vez, desviraram, viraram outra vez, porque já faz 30 anos que eu sou investigado nesse país. Só para você ter ideia, quando eu fui cassado do sindicato, em 1980, o então ministro Murilo Macedo mandou fazer uma devassa, sabe, nas minhas contas, porque achava que eu pegava dinheiro do sindicato. Sabe o que ele fez? Depois da devassa, ele foi obrigado a pegar o modelo de administração do sindicato de São Bernardo e estender para o movimento sindical brasileiro. Então, eles estão investigando a minha vida há 30 anos. A minha vida, da minha mulher, do meu filho. Agora, talvez, vai investigar da minha bisneta, que tem 4 meses. Sabe? Quem vai quebrar o sigilo dela, quem sabe? Sabe? Então, é o seguinte. Então, há 30 anos. Até agora não encontraram nada. Fizeram meia investigação nos tucanos. Parece que foi uma rajada de metralhadora. Caiu todos. Caiu todos. Ou seja, o AF, então, desapareceu. Porque essa gente não está acostumada a lidar com gente inocente. Essa gente não está acostumada a lidar com gente digna. Essa gente não acreditava quando eu dizia que eu cheguei à presidência. Eu não tenho o direito de errar. Não tenho. Qualquer um pode errar. Agora, eu não posso, porque se eu errar, eles me massacram. Então eu tenho que fazer as coisas direito. E fizemos. Foi o momento de ouro do Brasil. Foi o momento em que todos ganharam dinheiro, todos viveram bem, o maior momento de ascensão,
sabe, das pessoas mais humildes nesse país. Eu tenho orgulho de ter participado disso. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, olha, querida companheira ouvinte, querido companheiro ouvinte, não desanime, não perca a esperança porque as coisas estão feias. Sabe? Veja, quem está apanhando mais nesse Brasil sou eu, mas o que eu estou apanhando é muito pouco diante do que está sofrendo o povo brasileiro. O que eu estou apanhando não é nada diante de um pai de família que está desempregado e que de manhã não tem dinheiro para comprar o café e o pão com leite para o filho, que não pode pagar a conta da luz, sabe? Que não pode pagar seu aluguel, que está sendo despejado. Então o que eu estou apanhando é pouco diante do que está apanhando o povo brasileiro. E é por conta desse povo, Colibri, que eu ando de cabeça erguida. E ninguém vai me fazer baixar a cabeça. Por isso, querido, eu quero agradecer a oportunidade. Eu, na verdade, trouxe uma música do Raul Seixas. Eu tinha 3 músicas do Raul Seixas. Eu tinha Metamorfose Ambulante, eu tinha O Maluco Beleza. E aí meu companheiro Dulce, que é mineirinho, falou, o Dulce. Ô, presidente, pede para tocar o trem da 7. O trem da 7. Do Raul. Que é legal. Sabe? Eu tinha escolhido Disparada porque eu queria que a molecada de hoje visse a qualidade do conteúdo da letra. Geraldo Vandré. Sabe? Eu trouxe um rap do Cidinho e Doca, o rap da felicidade, que se quiser terminar... Vamos botar, pode ser uma boa, já sabe? No clima de... Terminar com mais alegria. Mais alegria, perfeito. Sabe? Não é? Já que eu estou com fome, que não me deram nada para comer, pelo menos... É o programa que não dá comida para o convidado. É isso aí. Presidente, muito obrigado pela participação. Quando você estiver aqui na Paulista, é só passar aqui na hora do rango, vai ter esse pãozinho de queijo aí, só toca umas músicas aqui, a gente ouvindo, tá bom? Você sempre, sabe que eu tinha até vontade de cantar, mas eu tenho uma voz tão desafinada. Mas tem aquela música só... Aí você tem que dar uma palhinha, presidente. Aquela quando o senhor for preso, que essa é bárbara, essa frase da Massa Falida, como é que era? Ah, não, a Massa Falida é uma música... Eu não sei se é mineiro e marciano. Não, a gente depois pesquisa. É milionário. Do Duque Dalvan. Do Duque Dalvan. Do Duque Dalvan. Tá aí o Emerson, lembrando. Eu, quando fui candidato a deputado em 86, eu resolvi visitar todas as fábricas com mais de 500 trabalhadores no estado de São Paulo. Por isso é que fui o deputado federal mais votado. E aí eu chegava na porta de fábrica, ao invés de ficar me esgoelando, eu tinha espinheira e tinha massa falida. E eu colocava no caminhão de som essa música e o pessoal parava. Quando o pessoal parava, meia hora de discurso, meu jornalzinho. Em todas as cidades do Brasil que tinha indústria, eu fui o deputado mais votado em 86. É uma música linda. Sabe, Quer ver? Vamos ver. Só dá uma palhinha aí, vamos ver. Ó, ouve. Ouça. Aí, ó. Não. Aí. 1, 2 e já. A gente vai ajeitar aqui, ó. Que temos tudo aqui. Já lembrou da música, o Emerson já foi catar lá e a gente já vai tocar. Dá pra lembrar. Mas como é que era a mesma letra? Não. A música era assim: não aborte os seus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade. E a liberdade não será utopia. E aí vai. Vamos ouvir. Essa aí? Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tantos cinismo. Tá aí, ó, presidente. Lembra? Chama a música aqui, você vê que loucura não, que é? Eu tô impressionado com a facilidade que vocês têm de encontrar. Lembrou essa daí, é do arquivo. Essa é de 86 que eu via, então, já faz legal. Tempo. Já faz tempo. Bom, presidente, tá no finalzinho aqui do programa. A gente vai terminar com a música Pra Cima, que é o Cidinho e Doca, né? O rap da felicidade, só quero ser feliz e tal. Mas antes, que a gente tá no finalzinho, queria que todo mundo que vem aqui no programa tem que participar aqui, falar um pouquinho da rádio. E esse todo convidado faz uma leitura aqui do que acontece na rádio. Então é chamadinha. Você fala que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Você sabe o seguinte, Colibri, eu tenho muitos amigos aqui na Rádio Brasil Atual. Sim. Mas eu não tinha dimensão da grandeza que vocês já atingiram. Legal. Eu achava que era uma coisa pequena, que era uma coisa,
do sonho nosso, sindicalista, de ter uma rádio, de ter uma TV. Então eu quero dar os parabéns aos nossos amigos, trabalhadores, trabalhadoras da Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Quero dizer para vocês daqui da Grande São Paulo que quando vocês estiverem ligando um rádio no carro e não estiverem gostando, por favor, 98.9 FM, Rádio Brasil Atual, que você vai ouvir só coisas que faz bem para sua alma e para o seu coração. Beleza, tá feito. É isso aí, tá, presidente? Muito obrigado. E agora a gente vai encerrar com a... O que aconteceu? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Lembra do Luiz Inácio falou? Luiz Inácio avisou? Então, é isso aí. Encerrando, quero agradecer muito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse recado o senhor pegou? Dá para ler aí alguma coisa? Não, é da música Mata Falida. Ah, da música, já tinha a letra para o senhor ler. Os caras querem que o senhor cante tudo aqui. Cantou um pouquinho só. Vamos terminar então com o rap, até a sugestão da Gabriela. Vamos terminar com o rap. O Cidinho e Doca, o rap da felicidade, do MC Júnior e do Leonardo. Uma coisa para cima, no clima proposto, né? Não vamos desanimar. É isso aí. Um abração, presidente. Valeu. Obrigado, Colibri. Vamos ouvir. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.